Olá, amigos da Baixada Santista ligados na TV Com e todos aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam bem-vindos ao primeiro e único programa a tratar exclusivamente do patrimônio cultural brasileiro. E hoje nós teremos notícias sobre a Inglaterra, sobre a França, entrevista e muito mais, porque o Arqueonews está no ar. Muito obrigado pela sua audiência e os e-mails enviados para a nossa produção através do contato @arqueonews.com.br, contato@arqueonews.com.br. E você também pode nos seguir pelo Twitter, através do twitter.com/arqueonews, onde você fica sabendo tudo sobre os bastidores do nosso programa e as notícias recentes da arqueologia. E para você que deseja rever algum de nossos programas, você pode acessar a nossa página na internet através do www.arqueonews.com.br. E vamos às notícias da semana. E esta semana na Inglaterra, arqueólogos começaram a trabalhar em busca de revelar os segredos da vida cotidiana do dramaturgo inglês mais famoso de todos, William Shakespeare. O terreno, situado abaixo de sua casa em Stamford, nunca foi pesquisado em mais de 4 séculos e onde pode estar enterrados detalhes significativos dos últimos anos de vida, quando morou neste local. Acredito que podemos descobrir coisas pequenas como o que comia, bebia e seu estilo de vida. Podemos aprender um pouco sobre as coisas de seu interesse, como o que fazia em seu tempo livre. Mas o grande mistério é determinar onde ele realmente vivia, na grande casa de frente para a rua ou em uma pequena edícula ao fundo. Qualquer que sejam as descobertas arqueológicas, os cientistas irão descrever costumes de um homem rico, como a extensão da sua propriedade pode demonstrar. Uma primeira escavação superficial registrada em detalhes há cerca de 150 anos encontrou prataria e cerâmica, artefatos que somente uma pessoa de posses poderia ter naquela época. Com as escavações mais profundas, os arqueólogos esperam conhecer um pouco mais de Shakespeare e, quem sabe, descobrir a fonte de inspiração para seus textos mais famosos. Em uma cerimônia solene, a França devolveu nesta semana à Nova Zelândia uma cabeça tatuada e mumificada de um guerreiro maori, que ficou décadas exposta em um museu francês. Autoridades da Nova Zelândia e anciãos maoris faziam há anos uma campanha pela devolução da chamada Toimoko. Esta ocasião importante está repleta de alegria, mas também é um momento para reflexão sobre as jornadas desses Tupuna, os nossos ancestrais. Mais de 300 cabeças desse tipo foram devolvidas por vários países desde que a Nova Zelândia começou a solicitar a devolução do material. Estou muito orgulhosa e emocionada. Este é um progresso necessário que deve ser seguido por vários museus em todo o mundo. A Nova Zelândia começou a solicitar a devolução das relíquias na década de 80, mas a lei francesa impedia que o país devolvesse as cabeças maori. Em 2007, a prefeitura de Rouen votou pela devolução. A decisão, no entanto, foi vetada pelo Ministério da Cultura da França, que temia que o retorno da peça criasse um precedente, levando outros países a pedir a devolução de objetos históricos. Ainda existe uma grande quantidade de nossos ancestrais espalhados pelo mundo, e nossa intenção é, dentro de alguns anos, trazê-los de volta à terra natal. Na Nova Zelândia, testes de DNA serão feitos nas cabeças, para que sejam determinadas a que terras ancestrais elas pertencem. Depois, os guerreiros serão enterrados segundo a tradição maori. E hoje eu tenho que registrar uma mensagem recebida da minha grande amiga arqueóloga Silvia Cristina Piedade, a Silvinha que está nos assistindo lá na Bahia. Quero deixar aqui meu grande beijo a você, Silvinha, e que continue aí nos assistindo e mandando seus comentários para a nossa produção. E no próximo bloco teremos uma entrevista com o oceanógrafo Fabrício Gandini. É só um minuto, nós já voltamos após um break.
Estamos de volta para conversar agora com o diretor do Instituto Mar-a-Mar, Fabrício Gandini. Fabrício, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso programa. Ok, mano, eu que agradeço. Fabrício, você está com um projeto já faz uns 3 anos, lá numa comunidade, que até nós estamos conversando, que geralmente não é consultada quando se tem alguma coisa que vai trabalhar no canal. E no caso, a dragagem, que é a Praia do Góis. Como é que surgiu esse projeto, Fabrício? Do que ele consta na verdade? Bom, a comunidade da Praia do Góis é uma comunidade de 80 famílias que habitam a praia, que na verdade é uma praia no portal do maior porto da América Latina, o Porto de Santos. É uma praia de bolso, abrigada dentro da Baía de Santos, abrigada inclusive de eventos de tempestade, e tem um registro histórico fantástico ali, inclusive de paragem de caravelas portuguesas na região. O trabalho, na verdade, os moradores da Praia do Góis, especificamente alguns pescadores, nos convidaram em 2008 para conversar com os moradores a respeito desse processo de dragagem do Porto de Santos. É importante que se frise que essa comunidade jamais foi consultada, seja pelos operadores do porto, ou seja pelas empresas que assistem tecnicamente o porto, sobre o que eles acham da dragagem e se havia algum impacto daquela operação de aprofundamento do canal na praia. Então foi para isso que nos convidaram. E convidaram vocês, mas e aí? Vocês então tomaram a frente aí dessa comunidade? Vocês já produziram algum documento? Vocês já chegaram a conversar, tiveram reuniões com essa comunidade, com essas empresas interessadas? Como é que está o andamento desse processo depois de 3 anos? Já foi produzido alguma coisa consistente a respeito da necessidade dessa comunidade? Então, Manuel, em 2008 mesmo, em junho, nós fomos convidados para essa reunião e iniciamos um trabalho de imediato. Nesse primeiro dia mesmo, já iniciamos um processo participativo, que a gente chama, que nada mais é que reunir pessoas num diálogo aberto e franco, né? Que com franqueza e confiança, reciprocidade, a gente atinge muita coisa. São valores que com isso a gente alcança muito mais do que simplesmente norma, que eu vou comentar mais adiante. Então o que a gente fez? Houveram algumas audiências públicas, quando a sociedade é ouvida nesses processos, então chama-se audiências públicas desse processo de licenciamento ambiental, para que o porto fique legalizado ambientalmente, faz essas audiências públicas. Nós estivemos presentes nessas audiências públicas e montamos com os moradores da Praia do Góis um documento chamado A Carta da Praia do Góis. É um documento de 12 folhas que registra a história da memória das pessoas através de fotografias que eles mesmos tiraram quando eles estavam na praia. Então a gente pegava a dona Selma, alguns senhores da praia, e a gente datava as fotografias pelas pessoas que estavam ali. Olha, essa foto é de 72, essa foto é de 74. Caramba. E as fotografias que nos interessavam, justamente as fotografias que mostravam algum trecho de praia. Ah, perfeito. Para tentar comparar com hoje, né? Exato, porque você veja bem, é estranho, quer dizer, a gente está no maior centro de conhecimento do país, no Sudeste, e a academia não havia registrado essa memória, porque se houvesse, eu não precisaria desse esforço todo de base comunitária. Então a gente começou a registrar as fotografias da época com os moradores quando estavam na praia. Sim. E o que acontece? A gente tem exatamente os momentos que foram feitas as dragagens, tem um histórico da dragagem do Porto de Santos, inclusive é um documento oficial, inicia lá no início do século passado. E a gente foi pegando os trechos onde houveram picos de dragagem e a gente foi selecionando as fotos dessa época. E a gente viu que de 2000, de 98 para cá, houveram fortíssimas alterações na praia. Isso é um fato. Ao mesmo tempo que houveram fortíssimas operações de dragagem nessa época. O crescimento do país, o porto é o reflexo do crescimento do país. Claro. Ele nada mais é que uma avenida dentro d'água que passa a escoar produto. Então o produto está crescendo, existem demandas.
Agora, o curioso é que esse investimento todo, por exemplo, das obras, que isso é recurso público do PAC, né, o plano de ação aí, é investido milhões nas operações de dragagem, que é uma operação cara, que dá trabalho, tudo. E aí você vai ver o que é investido na sociedade ou nas pessoas que são afetadas, praticamente não é investido nada. Então a Praia do Góis, até hoje, a gente está em maio de 2011, 3 anos depois, benefício zero com relação à operação de dragagem, e há uma discussão ainda dentro do porto de que eventualmente o porto não é responsável pelo que está acontecendo. Eu acho que assim, chegou na hora de atingirmos uma certa maturidade nesse processo e não insistir com determinados erros. Se ele é ou não responsável, eu não sei. Agora, é baixíssimo ou muitíssimo pouco provável que não haja nenhuma relação entre a dragagem de aprofundamento, que era um canal de 6 metros naturalmente, quando aqui chegaram Tomé de Souza, essa turma toda aí, no início da invasão da América, da colonização, e hoje um canal de 15, 18 metros. Quer dizer, é natural que haja erosão nas margens, solapa, como a gente diz, o talude, porque fica muito profundo. É porque acontece que você está tirando, mas ao mesmo tempo vai solapando. Só o pessoal entender, né? Então você está tirando esse sedimento do centro do canal, só que o sedimento que está na lateral, ele acaba indo também para o centro. Por isso que você tem que fazer uma dragagem constante. Além, claro, do sedimento que vem dos rios, mas tem esse sedimento de erosão. É isso? É só para o pessoal entender, né? Exatamente, Manuel. É importante isso. Você tem um canal, né? Você tem um canal aqui que está dessa forma. Certo. Naturalmente. Então, a história da Terra construiu os oceanos, os estuários, os rios, de uma forma que tem alguma harmonia aquilo. Que é um trabalho de dia e noite, vento e chuva. Bom, chega o homem, depois dos 40, 50 anos de trabalho, ele resolve aprofundar o canal para passar grandes navios para a gente exportar mais. Sim. Olha, o que acontece é natural que comece a ocorrer alguma coisa nessas bordas. Perfeito. Isso aqui não é um sedimento consolidado. O fundo marinho é argila fina, sedimento fino, misturado com água. Certo. Sem mencionar contaminantes, tá? Que a gente sabe que é um problema paralelo. Agora, negar isso e negar qualquer influência é complicado. E o nosso trabalho tem sido nesse sentido, Manuel, de alertar a sociedade e trazer mais gente, mais instituições nesse processo que a gente chama um processo de governança. Quer dizer, quando a academia, inclusive essa semana, a Unisanta, a Unimonte, na mídia, se reportou pela primeira vez, né? Preocupado e também bastante preocupado com essa relação, porque se não está provada, como eu disse já anteriormente, dizer que não há nenhuma relação é quase que anedótico. Sim. Eu acho que o tempo vai dizer, acho que a gente está começando a criar uma certa maturidade para enfrentar essa questão e parar de se discutir quem é o culpado para começar a trabalhar com solução. A sociedade precisa de solução. A gente precisa trabalhar em agenda positiva. Ninguém mais aguenta, esse pessoal é contra. Não é isso. Agora, e as ações para o Góis e para a Ponta da Praia, dá para trabalhar numa agenda positiva. Perfeito. E, pessoal, nós vamos ao pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos um pouco mais aí com essa conversa sobre a dragagem e a Praia do Góis aqui com o Fabrício Gandini. Interatividade na TV com Santos. Fique por dentro de tudo o que acontece na nossa programação, através do Twitter, www.twitter.com/tvcom_santos ou pelo Facebook, www.facebook.com e procure a TV com Santos. TV Com, trazendo interatividade através de um clique.
Estamos de volta aqui com o oceanógrafo, diretor do Instituto Mar-a-Mar, Fabrício Gandini. Fabrício, nós estamos conversando aí sobre a questão da Praia do Góis, todas essas modificações que a dragagem está trazendo. Você tem monitorado, tecnicamente, essa variação que tem tido na Praia do Góis, até mesmo na ponta da praia? Você tem incentivo para isso? Como é que está esse trabalho do Instituto em relação a esse monitoramento? Bom, Manuel, veja bem, não é nossa atribuição fazer esse monitoramento. Gostaria, sim, de ter um orçamento separado para fazer um trabalho paralelo de monitoramento. Não cabe a nós fazermos isso. O que nós fizemos foi elaborar um documento e o IBAMA cobrou da CODESP fazer isso. Então, a CODESP está fazendo. Fato é que o processo de erosão está se mostrando que está cada dia mais intenso. Semana retrasada a gente teve fortes eventos de tempestade aqui. Você repara hoje na ponta da praia a quantidade de sedimento que saiu, a rampa de acesso a barcos, hoje ela está alta, antes ela encontrava na areia, então você tem pelo menos 60 centímetros de areia que foi deslocada. Perfeito. Talvez o mar traga isso de volta por um processo natural de retrabalhamento dos sedimentos. O mar, ele é um agente transportador de sedimentos, como se fosse um caminhãozinho com um monte de gente, né? O oceano é muito mais competente em dragar as praias e o mar do que o homem. Perfeito. Ele tira a areia daqui, coloca ali, só que de uma maneira muito mais engenhosa e muito mais inteligente, na medida em que quando chove ele tira a areia do lugar, cria um banco de areia, depois daquele banco de areia volta para a praia, é um processo natural. Perfeito.